A letra mata. As sagradas letras. Apóstolo Paulo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Se for feito uma boa análise do texto em questão, chegará à conclusão de que a letra é uma referência clara de Paulo à lei de Moisés. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo chama a lei de Moisés de letra. No versículo 7, chama de ministério da morte. E no versículo 9, de ministério da condenação. A ideia era de que a prática dos preceitos dessa lei não traria a vida eterna às pessoas. A aplicação equivocada desse texto faz com que seus adeptos atribuem à teologia o ministério da letra e, portanto, da morte. Em outra parte, Paulo diz que a finalidade da lei é Cristo, ou seja, Jesus veio, cumpriu a lei e nos tornou justificados diante de Deus. Logo, o cumprimento da lei em si não poderia trazer vida, ao contrário, a incapacidade do homem cumprir toda a lei fazia deste um condenado à morte. Por causa do pecado, em contrapartida, os que depositavam a sua fé em Cristo recebia a vivificação pelo ministério do Espírito. Não tenha medo da letra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, encontramos assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Enquanto para muitos a letra mata, para Paulo ela é sagrada e, portanto, não deve ser desprezada ou colocada como inferior à voz interior, entre parênteses, revelação. Na verdade, a voz interior deve ser julgada conforme a revelação objetiva, a palavra escrita, entre parênteses, a revelação especial. Quando uma liderança chega a afirmar, como Gueiros afirmou em 2018, que a letra perdeu o efeito devido à filosofia e à teologia, agora é tempo de revelação, o conhecimento é por revelação do Espírito Santo, segundo ele, a alegoria não é o mesmo que revelação. Esta é uma afirmação perigosa, porque despreza o valor da sagrada letra. Outro perigo para a igreja é se colocar contra a teologia, ficando a igreja à mercê de experiências que nem sempre provém da ação do Espírito Santo. Pode vir pela influência da própria emoção humana ou de um espírito de engano. A mensagem da última hora. Quem tem a mensagem para este momento? Deveríamos aguardar novas revelações? Não. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Quem tem a mensagem da última hora? Quando começou a última hora? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Se já era a última hora, a mensagem da última hora é a pregada pelos apóstolos de Cristo. A ICM acredita que foi levantada por Deus para levar ao mundo uma mensagem para esta última hora, no período de Laodiceia, uma mensagem revelada além da letra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que recebeu uma mensagem para esta última hora, o período de Laodiceia. A Tabernáculo da Fé também da mesma forma.
De acordo com Rezende, em 2021, pastor da Igreja Tabernáculo da Fé, uma pequena dúvida sobre o mensageiro William Branham te levará à ruína. Não deixa o diabo por dúvidas sobre o irmão Branham. Quem entende da Bíblia é somente o profeta, e ele prega o maná do dia. Fecha aspas. Nessa fala, assim como é comum ouvir nesses meios, é possível perceber o peso com a experiência espiritual nesses grupos. O propósito desse trabalho, todavia, não é negar a importância da experiência com Deus, mas enfatizar o impacto dessas leituras no meio da igreja. A interpretação alegórica, influência filosófica. O filho de Alexandria, judeu erudito, também foi influenciado pela filosofia grega, principalmente pela filosofia platônica. Sendo este um grande estudioso das escrituras veterotestamentárias, traduzidas para o grego na Septuaginta, ao utilizar-se do método alegórico em seus comentários de Gênesis, chegou à conclusão de que o significado dos nomes deve transmitir uma mensagem que está oculta, como, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 8 a 14, onde o rio Gion, no 2,13, significa coragem, circunda a terra de Cuxi, que significa humilhação. A mensagem, por sua vez, obtida pelo método alegórico de Philon, é que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia. Esse método continuou sendo usado em muitos lugares e de forma absurda em alguns casos. Um grande exemplo é a interpretação das 7 cartas do Apocalipse. Sobre esse assunto será tratado nos próximos vídeos. Seguindo na mesma direção, tem alguns pais da igreja, entre eles Orígenes. Para esse, o sentido literal é apenas para os neófitos, mas o espiritual é para os maduros na fé. Hoje, os adeptos da interpretação alegórica alegam que somente os mais espirituais alcançam o que está além da letra, a revelação, que na verdade é uma especulação filosófica fruto da manipulação do texto bíblico por divagações de uma mente fértil. Não quero dizer com isso que o Espírito Santo não ilumina o crente no alcance da mensagem e sua aplicação. Na verdade, o Espírito Santo não se prende a métodos humanos. A intenção é alertar para o risco de aceitar toda a interpretação alegórica como fruto de iluminação do Espírito Santo, só porque o termo utilizado na sua nova roupagem é revelação. Os desvios doutrinários causados por influências da especulação filosófica causou uma resistência em alguns grupos pelo estudo teológico, preferindo uma interpretação baseada na experiência sobrenatural. Eles a chamam de revelação. No caso de alguns grupos, essa revelação seria conhecida também como uma interpretação além da letra. Essa experiência não é nova e muito menos isenta de uma influência filosófica. Também, isentar-se do estudo teológico formal para se lançar à especulação fundamentada na suposta experiência não resolve o problema dos erros doutrinários. Muitos grupos considerados heréticos erraram grandemente sob a influência de experiências espirituais. Uma roupagem nova para uma prática antiga. A palavra rema. Rema é uma palavra grega e seu significado mais técnico é aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, palavra. Ela é usada tanto para descrever uma palavra dita pelo Senhor ou não. Então Pedro se lembrou da palavra, entre parênteses, rema, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, versículo 75. A fragilidade, o perigo dos erros. Alerta do apóstolo Paulo
parece ser negligenciada ao longo do tempo e o outro evangelho tem sido semeado em muitos terrenos, dando origens às mais diversas seitas. Torna-se cada vez mais necessário a avaliação dos métodos no que tange suas consistências e seus impactos na vida da Igreja. Meirelles, 2008, reconhece que as interpretações, por serem tão variadas, acabam por gerar confusão na mente dos que leem. Para ele, os erros não são importantes, desde que não sejam erros doutrinários. Na verdade, todo erro, no que tange a palavra da verdade, tem que ser considerado. Um erro pequeno hoje, se não corrigido, pode levar a outro maior no amanhã e, consequentemente, a heresia e até a apostasia. O cristão deve estar pronto para corrigir os erros, por menores que sejam, assim que descobertos. O problema é quando uma interpretação é ensinada não como tal, e sim como obra do Espírito Santo. Nesse caso, como voltar atrás? A palavra rema. Para aqueles que acreditam que existe uma distinção entre o logos e a palavra rema, logos é a palavra transmitida de maneira coletiva, o ensinamento, uma doutrina, tal como ocorre num discurso público ou pregação. Lucas 8, 5 a 11. É aquilo que Deus falou ou foi registrado na Bíblia Sagrada para nossa orientação. É o conhecimento bíblico. Logos ocorre 312 vezes no Novo Testamento. Rema, por sua vez, é a palavra transmitida com uma finalidade específica, uma sentença, um comando. É aquilo que Deus está falando conosco pessoalmente, a palavra ardendo em nosso coração. É o poder de Deus atuando com um propósito específico em nosso espírito. Alguns mais prudentes, como o pastor Luiz Antônio, em sua série etimológica, procuram orientar que logos não é obrigado a se tornar rema toda vez que você quiser. Por isso, não tente forçar a resposta rema de Deus para você. Por exemplo, abrindo aleatoriamente a Bíblia, logos, e querendo adotar o que sai como se fosse rema. Na verdade, Deus nos dá revelações subjetivas a partir do texto escrito. No entanto, não precisa ser pelo método alegórico necessariamente. E nem essas revelações são superiores à revelação geral das Escrituras. Como dito antes, para alguns teólogos há uma distinção entre os termos gregos logos e rema, que significam palavra. Logos seria a palavra escrita, revelada de Deus, e que rema é a palavra dita, expressa de Deus. Essa é que faz com que as coisas sejam realizadas. Todavia, segundo o Dr. Russell Shedd, Pedro não fez distinção sobre esses termos em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23 ao 25, onde encontramos: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra, entre parênteses, logos de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor. Mas a palavra, entre parênteses, rema, do Senhor, permanece para sempre. E essa é a palavra, entre parênteses, rema, que entre vós foi evangelizada. Logos é a palavra de Deus que já foi dita, aquela palavra escrita, é a letra, conhecimento natural do que a Bíblia diz. Dessa forma, a Bíblia, na sua totalidade, é a palavra logos de Deus. O que Deus já falou é uma revelação completa e geral da vontade de Deus para o homem. E rema é o que Deus fala pela segunda vez, trazendo a nós a revelação por meio do Espírito Santo de forma específica ao nosso coração, entre parênteses, espírito. A declaração de W.C. Taylor, missionário batista, pioneiro do Brasil, irá nos ajudar a entender a relação destes conceitos entre si e o sentido de cada um.
Entre, abre aspas, três doutrinas vão sempre juntas na inteligente apreciação do valor da Escritura: a revelação, inspiração e iluminação. Para o autor, entre parênteses do texto bíblico, veio a revelação. Para a Escritura que ele transmite, veio a inspiração. Para o leitor que busca saber por meio dela a verdade e a vontade de Deus, virá, nas condições de espiritualidade, a iluminação. Os profetas e apóstolos foram movidos, suas escrituras foram inspiradas, nós somos iluminados. A palavra revelada. Para a neo-ortodoxia, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela se torna a palavra de Deus quando o leitor encontra Cristo em sua experiência subjetiva. Assim, a autoridade repousa na experiência e não no texto bíblico. Embora a ECM ensine que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade, também ensina que há uma diferença entre a palavra da vida e a palavra viva. Essa seria a palavra revelada, que é a mais importante que a palavra escrita, palavra da vida, letra. O profético é a revelação. Essa revelação, no entendimento de Souza, pastor e professor da Igreja Cristã Maranata, seria resultante de uma experiência com o Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Ao interpretar Apocalipse, entretanto, o maná em Pérgamo representava a igreja fiel, o fermento em Tiatira, a igreja infiel. Deve-se ressaltar que o mesmo autor afirma que o maná seria a palavra revelada além da letra, e também diz representar a igreja fiel. Mas o que isso quer dizer? A conclusão óbvia é que somente a igreja que faz uma interpretação das Escrituras usando o método alegórico além da letra pode ser identificada como a igreja fiel, o que é um absurdo teológico e deve ser rejeitado por todo cristão comprometido com a verdade. Teologicamente, deve-se fazer uma distinção entre revelação, palavra de Deus escrita, inspiração, meio pelo qual os autores foram preservados dos erros, e iluminação, a revelação subjetiva, meio pelo qual o cristão recebe no seu espírito a comunicação divina. Um método por procurar uma interpretação fora do contexto em que foram escritos os textos, além de demonstrar inconsistência, conduz o cristão por uma espécie de caminho pantanoso, inseguro e por vezes perigoso, visto que se tende a prender o crente nesse sistema, ao ponto do mesmo não perceber que exista outro caminho mais sólido e mais seguro para a interpretação do texto bíblico. O impacto de um método, como dito acima, pode criar em alguns crentes uma mentalidade fechada, não conseguindo perceber seus erros e até mesmo confusos quanto ao ensino bíblico, uma espécie de alienação da verdade bíblica, um fanatismo perigoso do ponto de vista espiritual. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A inspiração bíblica é verbal. A Bíblia é divinamente inspirada, conforme 2 Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego theopneutos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. A inspiração é total e completa, ou seja, plenária, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse trecho é uma afirmação de Douglas, ali numa
uma página da CPAD no assunto tratada com jovens e adultos em 2022, no primeiro semestre, com o título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Comentarista Douglas Batista, que disse esse pequeno trecho que eu fiz a citação. Paulo afirma que preste atenção, toda a Escritura é inspirada, 2 Timóteo 3,16, não podendo acrescentar a ela nada. Nela encontra diferentes gêneros literários e figuras de linguagem que não podem ser desconsiderados ao estudar o texto bíblico. Cada autor faz o uso de gêneros literários distintos. Desconsiderar isso é lançar-se ao subjetivismo, é render-se ao relativismo filosófico da pós-modernidade. Se a verdade não é objetiva, que segurança tem o cristão? Confiar em suas impressões internas é perigoso, pois diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem. Com a expressão latina sola scriptura, os reformadores rejeitaram a autoridade das tradições eclesiásticas e das supostas novas revelações do Espírito e restabeleceram as Escrituras como única regra de fé e prática, como única fonte autoritativa em matéria de doutrina e prática eclesiástica. A Igreja Católica tem a tradição oral. Os reformadores radicais, com destaque para Thomas Mulzer, tinha a palavra interior, discordando de Lutero, que este tomava a palavra em sua realidade objetiva, e afirmando que os verdadeiros fiéis são os que possuem a experiência subjetiva do Espírito. Outras denominações modernas têm novas revelações do Espírito. Distorções, consequência da alegoria. A ICM ensina que os textos de Apocalipse 19, versículo 13 e Isaías 63 faz referência ao sangue de Cristo, um erro de interpretação por desconsiderar o contexto. Pergunta para os adolescentes. Abre aspas. Como eram as vestes de Jesus na eternidade e o que elas representam? Resposta: vestes salpicadas de sangue que representam o sangue de Jesus derramado na cruz por amor às nossas vidas. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Fecha aspas, Apocalipse 19, versículo 13. No site Palavra Revelada Oficial foi apresentada uma mensagem com o título Quem é este que vem de Edom? Por que está vermelha a tua vestidura? A resposta foi: eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém esteve comigo. Os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. Segue a explicação no site. O Senhor Jesus começou a sofrer ainda no Getsemane, quando ele chama seus discípulos para orar juntos, e eles adormeceram, deixando o Senhor sozinho. Ali o Senhor começou a ser amassado, o seu sangue brotou pelas veias e manchou suas vestes. Fez do seu próprio corpo as uvas no lugar das nações. Foi esmagado pela ira de Deus. Fecha aspas. Esse tipo de incoerência é constante, por não observar o contexto, e o mais grave é colocar tudo na conta do Espírito Santo. Porém, quem contesta, segundo a instituição, está na razão, na letra. A crítica não visa a ofensa a quem quer que seja, e sim ao erro causado pelo método. Ensina que, para alcançar a palavra revelada além da letra, tem que clamar pelo sangue de Jesus, e isso não se encontra em lugar algum nas Escrituras. Os apóstolos
não ensinaram tal coisa. Geiros, em 2018, diz que a letra perdeu o efeito devido à filosofia. A teologia agora é o tempo, filosofia e a teologia, agora é o tempo de revelação. O conhecimento é por revelação do Espírito Santo. Segundo ele, a alegoria não é mesmo que a revelação. Geiros se utiliza de alegorias em sua interpretação, embora não a reconheça como tal, e sim como revelação recebida pelo Espírito Santo. Quando aplica o método historicista na leitura das cartas às igrejas da Ásia, entende estar aplicando a revelação recebida pelo Espírito Santo. Em uma mensagem sobre o casamento de Sansão, Geiros ensina que o que para ele é uma revelação ou palavra revelada, que Sansão é a figura do Espírito Santo e que a noiva de Sansão é a figura da igreja. Aqui já começa a incoerência. Sansão, símbolo, figura do Espírito Santo, e a mulher, aquela noiva, é a igreja. A igreja, conforme a Bíblia, é noiva de Cristo e não do Espírito Santo. E a mensagem continua: antes do pôr do sol, antes dessa última hora, antes do grito da meia-noite, antes do grito, à meia-noite, o arrebatamento da igreja. O texto final está assim: o sétimo dia, ao pôr do sol, quando ele decifrou o enigma, esse, o Espírito Santo, tomou tão possadamente. Sansão pegou a noiva e subiu. Veja que coisa! Subiu para a casa do pai. E é o arrebatamento da igreja. É a força do Espírito Santo. Ninguém entendeu. A igreja não chegou a entender o enigma que está agora para ela, que é o final da igreja, onde ele quer se revelar. Letra todo mundo tem. História do mundo já tem. Ao submeter a tal mensagem supostamente revelada à luz da revelação especial, a palavra inspirada das sagradas letras, o resultado vai surpreender alguns. O versículo 19 encontra assim: então o Espírito do Senhor tão possadamente se apossou dele, Sansão, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens. Tomou as suas vestes e deu as mudas das vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Isso se encontra em Juízes, capítulo 14, versículo 19 e 20. Nota-se claramente que Sansão não subiu para a casa do pai levando a noiva, como Geiros disse. Ao contrário, ela foi abandonada por ele, e na sua ira, e foi dada como esposa ao seu companheiro. E se o leitor continuar a leitura da história, ficará ainda mais surpreso ao saber que a esposa termina seus dias queimada, com toda a sua casa. Como essa pode prefigurar a igreja? É esse o mistério que o mundo não alcançou pela razão somente a ICM, onde estão os bereanos que não conferem no texto bíblico o que está sendo ensinado. De acordo com Resende 2021, o único com condição de compreender o texto bíblico é o profeta, que em nossa era seria Brahma. E toda leitura sem auxílio desse profeta seria fora da vontade de Deus, pois somente ele tem a palavra para o momento atual. Quem teve a oportunidade de ouvir uma pregação deste grupo constatará que eles não conseguem pregar sem citar o nome ou a fala do profeta. O mesmo ocorre com os adventistas. Eles têm sua profetisa Ellen White. O peso que tem a palavra revelação, principalmente no mundo pentecostal, é muito grande. Isso não quer dizer que todo pentecostal se deixa levar por esse engano, digo, em aceitar que vem como revelação sem provar pela Escritura. Pelo contrário, muitos têm procurado focar no que diz o texto bíblico,
procurando uma interpretação mais histórico-gramatical. Contudo, salienta Siqueira 2020 que em alguns círculos o método histórico-gramatical ainda nem chegou. A exemplo disso são os sermões das igrejas Congregação Cristã do Brasil e Igreja Cristã Maranata. Por essa suposta revelação, pratica-se uma exegese. Na tua cumprida viagem. Isaías, capítulo 57, versículo 10. Na tua cumprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança, o que buscava achaste, por isso não adoece. Baseada numa suposta palavra revelada, a ICM ensina que a igreja está numa caminhada e não adoece porque encontrou o que buscava, Cristo. Essa mensagem encontra-se disponível na Rádio Manaim com o título Isaías 57:10, uma palavra de esperança para a sua vida. Mensagem transmitida no dia 28 de agosto de 2019, dentro do programa Viva ao Rei. Palavra de esperança. Na tua cumprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achaste no vigor na tua mão, por isso não adoece. Isaías 57:10. A mensagem seria maravilhosa e perfeita caso o texto tivesse dizendo exatamente isso. No entanto, basta ler outra versão para perceber que o texto está se referindo à apostasia do povo de Deus em busca dos ídolos. O contexto é claro. A versão NTLH diz assim: vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhes deram forças e por isso vocês não desistiram. Que obra é essa? Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque 1:5. Outra interpretação equivocada. Interpreta a palavra obra como uma bênção para a igreja, a obra que o Espírito Santo está realizando nessa hora. No entanto, basta observar o contexto para perceber que se trata de um juízo de condenação sobre a nação de Judá pela desobediência. Como Paulo interpretou essa passagem? Cuidem para que não lhes aconteça o que dissera os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Atos, capítulo 13, versículo 40 a 41. Nota-se que o apóstolo Paulo interpretou o texto como juízo de Deus, uma punição, como realmente ocorreu no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Abre aspas. A Bíblia é um livro e vocês não podem pegar textos isolados e esperar compreender a magnificência da revelação divina. Não brinque com a Bíblia. Não a trate levianamente. Pode-se desculpar alguém que mal sabe ler, que abra a Bíblia e aceite como sendo a mensagem de Deus o que quer que os seus olhos leem. Muitas pessoas agem assim, porém a Bíblia não deve ser mal usada assim. Não devemos ir a ela de maneira sensata. Creia que cada livro trata de alguma coisa, então leia-o, releia-o até descobrir que coisa é esta. Fecha aspas. Texto extraído da Vista Panorâmica da Bíblia, livro antigo sem dados biográficos. Bom, eu vou encerrar aqui esse vídeo e no próximo vídeo estarei falando sobre o clamor pelo sangue de Jesus e a distorção nesse ensino.